Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno noite. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo, essa disciplina eletiva, tá? Dentro dos itinerários formativos. Tem o objetivo de complementar, né, de aprofundar os temas das ciências da natureza, tá, biologia, química e física, tá, com esse olhar ligado ao mundo microscópico, tá. Nesse mês de setembro, a gente está conversando com vocês sobre a ciência dos materiais e hoje a gente vai entrar dentro do aspecto das nanoestruturas, tá? As estruturas microscópicas a nível nanométrico, tá bom? Bora conversar com vocês? Tá aí, ó, tá na tela para vocês, conteúdo da aula nanoestruturas, aula do dia 23 de setembro de 2022. Galera, objetivos da nossa aula: conceituar a nanoestrutura, refletir sobre as potencialidades da nanoestrutura e exercitar questões que abordem a nanoestrutura e nanotecnologia, ok? Então, a gente vai conversar sobre isso. E a gente já vai começar com a prática, tá? Como assim, professor? Nas práticas da nossa aula de hoje, a gente vai sair dos estúdios do canal Educação e vai, com vocês, fazer uma visita no Instituto Federal do Piauí, no qual a gente vai conhecer o programa de pós-graduação em ciência e engenharia dos materiais, entender qual é o propósito desse campo, né, desse desenvolvimento científico, tá bom? Vamos ver que tecnologias eles desenvolvem aqui no nosso estado, tá? E, claro, a gente vai exercitar questões quando a gente voltar, a gente vai discutir um pouquinho especificamente sobre a nanotecnologia e vai conversar com vocês sobre a resolução de questões também, tá bom, galera? Então, tá na tela para vocês esse nosso passeio no Instituto Federal, Campus Teresina. Hoje, o canal Educação veio no Instituto Federal, Campus Teresina, para conversar um pouco mais sobre ciência dos materiais. Bora lá conhecer? E para responder isso, nós estamos aqui com a professora doutora Deusuíta Viana. Professora, tudo bem? Bom dia. O que seria, então, essas ciências dos materiais? Bom, ciência, né, é conhecimento. Então, ciência dos materiais é conhecimento sobre os materiais, sua estrutura. Então, a ciência dos materiais, ela analisa a estrutura dos materiais. Então, professora, a gente está dentro de um programa de pós-graduação em engenharia dos materiais. Ciência do material e engenharia dos materiais são coisas diferentes? Na realidade, a ciência dos materiais, ela analisa, né, os materiais, a estrutura. A engenharia dos materiais, ela produz novos materiais, né? Então, todos os materiais são feitos de matéria que a base é o átomo. Então, a engenharia de materiais, ela pega, por exemplo, uma matéria, por exemplo, o concreto, né? E ela altera essas propriedades, por exemplo, coloca fibra de coco-babaçu e desenvolve um novo concreto com novas propriedades, com novas características. Ou cria um material novo, juntando esses átomos, essas moléculas e formando filmes, membranas, scaffolds, nanopartículas, né, para uma aplicação predefinida. E esse conhecimento, né, que é gerado, né, através da ciência dos materiais, da engenharia dos materiais, é que leva à formação de produtos, à geração de novas tecnologias. Então a gente vê aí um tripé, né, entre ciência, né, o conhecimento, a produção de novos produtos, novos processos, novos materiais, né, e isso reveste em benefício para a sociedade. Então isso é um campo que não é somente da engenharia em si, né, é um campo que outros campos da ciência também abraçam, né? Sim, sempre que a gente fala de ciência, conhecimento, principalmente a ciência, engenharia dos materiais, é uma disciplina, uma ciência totalmente interdisciplinar, multidisciplinar. Então aqui nós trabalhamos com físicos, químicos, engenheiros, fisioterapeutas, né? É uma ciência interdisciplinar. Então a gente pega, de certa forma, o conhecimento empírico, né? E transforma ele num conhecimento científico, que isso é a ciência, né? Então, a ciência dos materiais, ela analisa, né, esses materiais, a engenharia dos materiais, ela já
produz, né, modifica, transforma os materiais existentes. Então, professora, mais uma pergunta. O que é ser pesquisadora na sua visão e na sua experiência? Pesquisador, né, é exatamente isso, é você produzir novos conhecimentos. Você vê um problema, né, você deve indagar, questionar, e aí você buscar a solução para aquele problema. Isso é ser pesquisador. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Estamos aqui com o professor Jorge Henrique para conversar um pouco mais sobre as potencialidades da tecnologia. Professor, a gente está aqui no Instituto dentro de um projeto chamado Lavoisier. Que projeto é esse? Exatamente. O projeto Lavoisier, ele recebeu esse nome justamente inspirado pelas ideias do químico Lavoisier, e ele tinha uma frase famosa que dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nós com outros professores, nós nos juntamos e resolvemos fazer um projeto guarda-chuva de transformação, de pegar coisas que seriam jogadas no lixo e transformar em coisas úteis. No caso, nós temos 3 linhas de pesquisa principal, que é a do óleo de cozinha usado, que é utilizado para fazer sabão, o PET, que é utilizado para fazer filamentos para impressoras 3D, e por último, resíduos orgânicos que podem ser usados para fazer adubos através da compostagem. E para finalizar, professor, você é gestor ambiental. Qual a relação que você tem com essa gestão ambiental e as tecnologias aqui empregadas? Bom, a gestão ambiental, ela é uma área que ela busca conciliar a utilização dos recursos naturais com a preservação e conservação ambiental, certo? Então, a toda hora a gestão ambiental está buscando novas tecnologias, que é o caso que a gente falou no Lavoisier, para estar fazendo esse reaproveitamento, mas não apenas dominar e ficar exclusivo para nós, mas repassar essas tecnologias, essas técnicas, essas inovações para o mercado de trabalho, para as pessoas, para a indústria. Então, essa é a função de gestão ambiental com relação à tecnologia, é usar essas tecnologias para o bem ambiental. Então, professor, muito obrigado, certo, pelas contribuições, pela nossa conversa, e a gente vai ficando por aqui. E aí, galera, o que vocês acharam aí das possibilidades, tá, de caminharem aí por exemplo, pela pesquisa científica, tá? Hoje vocês puderam ouvir um pouquinho da fala da professora Deusuíta, do professor Henrique, tá? Que são professores, tá? São pesquisadores que estão dentro desse programa de pós-graduação. Galera, o programa de pós-graduação, de fato, ele é voltado para algum aluno, tá? Um egresso da universidade, alguém que já concluiu o curso superior. Esse programa ele é focado em várias áreas, tá? Você pode ser um biólogo, um engenheiro mecânico, um engenheiro mecatrônico, tá? E aplicar, tá? Esse conhecimento diretamente, tá? E desenvolver uma pesquisa científica. Fazer ali um mestrado ou um doutorado dentro daqueles programas, tá? Na próxima semana, a gente vai voltar nessa instituição para conversar com outros pesquisadores, tá? Um professor da casa e uma pesquisadora do programa de mestrado, tá? Mestranda, tá? Para entender como essas tecnologias elas podem ser aplicadas, por exemplo, na nanotecnologia e na biotecnologia. Galera, atenção, olha só como é fantástico a possibilidade das pesquisas científicas desenvolverem questões da sustentabilidade, né? Pensar, por exemplo, em equipamentos, produtos recicláveis, soluções ambientais. Olha lá, o professor Henrique, ele é engenheiro ambiental e ele está buscando, né, encontrar saídas ali para o que a gente considera um lixo, né, que na prática não é lixo, né, é resíduo sólido, tá? Na prática a gente troca esse nome, né, até na política, até nas leis, a gente troca esse nome lixo por resíduo sólido, por quê? Porque a gente chama de lixo porque tudo não enxerga valor, né, isso não serve mais para mim, isso não presta, eu descarto, eu jogo no mato, né? Então, em vez de fato jogar no mato, né, por que não, né, conferir, oferecer uma possibilidade daquele produto, né,
ganhar valor de novo, né? Daquele óleo de cozinha virar sabão, daquela garrafa PET virar aí um outro polímero. Nas aulas anteriores, a semana passada, por exemplo, tá? Anterior a essa aula, a gente conversou com vocês sobre a própria ciência do material, sobre a estrutura dos materiais, sobre o que é um produto cerâmico, polímero, metálico, tá? As diferenças nas suas composições, tá? Nas bases da química e da física, tá? E aí a gente se depara com um vídeo como esse, né, das possibilidades que a engenharia dos materiais nos proporciona de criar produtos diferentes, tá bom? Beleza. Dentro desse ponto, a gente vai entrar na aula de hoje sobre um outro quesito, tá? Então, a gente pode modificar também estruturas em diversas proporções. Ali mostrou para a gente estruturas macroscópicas que a gente enxerga, mas a gente também pode modificar a nível microscópico. Bora ver aqui, galera, no nosso material de hoje sobre a ciência dos materiais no quesito da nanotecnologia, tá? Entender o que ela é e as possibilidades. A gente vai apresentar para vocês alguns exemplos, tá? Práticos, tá? De como é que a gente pode visualizar esse material no dia a dia da gente. Então tá aqui, galera. Nanoestruturas, basicamente, é uma estrutura de um tamanho intermediário entre estruturas microscópicas e estruturas moleculares. Hoje a gente está chegando muito perto das estruturas moleculares, tá bom? O detalhe nanoestrutural é uma microestrutura em nanoescala. Na descrição das nanoestruturas, é necessário diferenciar em números de dimensões o volume de um objeto que está em nanoescala. Hoje, a gente vai focar em nanoestruturas que estão em tecnologias gerais para a gente, tá? E, sim, no nosso dia a dia, tá? Tem muita coisa que está sendo desenvolvida que ainda está sendo desenvolvida, mas eu trouxe para vocês, na aula de hoje, exemplos do nosso cotidiano, tá? Do dia a dia da gente, tá bom? Aí, galera, para falar sobre nanoestrutura, eu preciso resgatar com vocês sobre a escala nanométrica, tá? Ou a escala métrica. Vocês lembram, tá? Lá no sistema, o Sistema Internacional de Medidas, que a gente mede, tá? Através da escala métrica, ok? E na escala métrica, a gente tem lá o que, professor? Metro. Cadê a canetinha? Metro. Decímetro. Centímetro. Milímetro. Lembra disso? Que se eu tenho 1 metro e eu quero fazer o quê? Transformar em decímetro, o que a gente faz? A gente multiplica por 10. Se a gente quer transformar decímetro em centímetro, a gente multiplica por 10. Se a gente quer centímetro em milímetro, a gente também multiplica por 10. Ok? E se a gente quer o caminho inverso, de milímetro para centímetro, a gente divide por 10. Tá? Ficou muito clarinho? Vamos botar outra cor. Borracha. Vamos botar aqui a cor roxa para chamar a atenção. Divide por 10. De centímetro para decímetro, divide por 10. E de decímetro para metro, a gente divide por 10. Certo? Só que quando a gente chega em determinada escala, tá? Como, por exemplo, os micrômetros e os nanômetros, a gente vai fazer uma escala um pouquinho maior, certo? Então, por exemplo, de metro para milímetro, como a gente tem que multiplicar por 10 3 vezes, a gente meio que multiplica por 1000, tá bom? Então, de metro para milímetro, a gente multiplica por 10 a 3, certo? Quando a gente chega e quer passar de metro agora para o que a gente chama de micrômetro, a gente vai multiplicar por
mais 3 ainda, né? Ou mais 10, 3 vezes. Ou seja, vai multiplicar por 10, 6 vezes. 10 a 6, tá? Esse elevado a 6 é porque eu estou multiplicando por 10, 6 vezes, tá? E quando a gente quer chegar no tal nanômetro, metro, converter ele para o nanômetro, a gente está multiplicando por 10 mais 3 vezes. Ou seja, ao todo, a gente está multiplicando por 10, 9 vezes. Isso é a ideia da escala nanométrica. Esse é o ponto da escala nanométrica. Então, nessa escala aqui que está apresentada para vocês, todos os elementos estão em nanômetros. Para converter isso em metros, a gente teria que dividir pela mesma quantidade. Observa que alguns vão estar aí 10 a 5, 10 a 6. A gente teria que dividir por 10 a 9 para chegar no tamanho em metros ou para converter em centímetros ou milímetros proporcionais. Observa que nessa escala a gente tem tudo. Até uma criança que mede aí 10 a 9. O que é um 10 a 9 nanômetros? É 1 metro. Então, essa criança aí teria mais ou menos 1 metro. Então, muito grande, viu, para um bebezinho, tá? Então, provavelmente, a gente não está falando de uma criança desse bebê específico, né? Porque uma criança, para ter 1 metro, vai ter aí uns 2, 3 anos de idade. Tá? Mas o que eu quero que vocês foquem aqui dentro dessa escala? Observa que aqui a gente tem outras estruturas. Estruturas que a gente enxerga ainda, como a bola, uma formiga, ou até mesmo o fio de cabelo. Tá? O que a gente não consegue enxergar a partir das células sanguíneas, das hemácias. Certo? Então, a gente não consegue enxergar. A gente enxerga a célula sanguínea no microscópio de luz. A gente teve aulas para falar sobre o microscópio de luz. A gente ensinou a vocês a construírem o microscópio caseiro de vocês. Vocês lembram disso? Lá no comecinho do ano, tá? Temos as bactérias. Bactérias é uma célula ainda menor do que a célula sanguínea. Eu preciso de uma microscópio de luz com um poder de resolução muito bom, com pouca aberração cromática, tá? O celular de vocês não vai conseguir fazer isso, tá? Em geral, a gente vai observar bactérias em microscópios eletrônicos. Aí a gente tem, olha lá, ó. Então, essa estrutura aí, ó, da célula sanguínea, da bactéria, é o que a gente chama de escala microscópica. Por quê? Porque eu preciso de um microscópio para conseguir enxergar essa estrutura, ok? Depois disso, aí a gente tem nanopartículas e nós temos aí os vírus, tá? Essa estrutura da nanopartícula é o foco da nossa aula, então vamos riscar ela. Vamos desenhar, vamos deixar ela destacar. É isso que a gente quer, tá? Antes dela, nós temos estruturas microscópicas e anterior a ela, ó, vírus, proteínas, nanotubos de carbono, DNA, isso são estruturas moleculares. Lá na próxima aula eu vou voltar nessas estruturas, inclusive eu vou focar bastante nas chamadas nanopartículas, por exemplo, as nanopartículas de prata, como elas auxiliam na biotecnologia, tá? Inclusive tem pesquisa com isso lá no IFP, tá bom? Então, eu vou voltar trazendo essa mesma imagenzinha para conversar com vocês. Então, o que é uma estrutura nanoscópica ou uma nanoestrutura? É uma estrutura intermediária entre o tamanho entre uma molécula e uma estrutura microscópica, como é o caso dessas células. Tá? Aqui é só para a gente reforçar, um nanômetro equivale a 1 bilionésimo de metro, ou seja, 0,0000001, né? Ou 10 a menos 9 metros. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez o caminho inverso. Então, aqui é só para a gente reforçar o que a gente fez, o que eu mostrei aqui para vocês nesse rabisco que eu coloquei aqui, ó, de metro para decímetro, para centímetro, para milímetro, e aquilo da lá, de metro para milímetro, de metro para micrômetro, de metro para nanômetro. O caminho inverso seria dividir. Um dos princípios básicos, galera, da nanotecnologia é a construção de estruturas e de novos materiais a partir de átomos, tá? O objetivo é elaborar uma estrutura estável e melhores do que se estivesse em uma forma normal, tá? Isso porque os elementos
se comportam de maneira diferente em nanoescala. Galera, um bom exemplo da gente ver isso aqui, essa estrutura, está ligado justamente à ideia, por exemplo, de criar uma partícula, certo? Que eu possa utilizar em processos em tamanhos muito menores, tá? Um bom exemplo para a gente está aqui, vou até passar essa imagem que acho que está no próximo. Bom exemplo para a gente está aqui, ó, tá? Na imagem da esquerda, que aqui a gente tem o ENIAC. O ENIAC, galera, é um computador lá dos anos 40, tá? O primeiro computador que foi criado, tá? Olha só o tamanho das pessoas, tá? O tamanho usual delas, tá? E seu metro, com seus 1,5 m, uns 1,50 m, 70 mais ou menos, tá? Para o computador. E observa que esse tudo aí é um computador só. Galera, o que é um computador? Galera, o computador basicamente é um banco de dados, certo? É um sistema complexo que guarda informações. E ele guarda informações, tá vendo esse monte de fio? É isso mesmo que ele faz. Ele guarda informação com conexões entre os fios. E, basicamente, ele guarda informações em dois tipos de sistema. Ou ele guarda informação com o sistema aberto ou com o sistema fechado. E é isso. Isso é o computador. Esse sistema aberto e sistema fechado, vocês conhecem desse jeitinho aqui, ó. Em um sistema de zeros e sistemas de 1. É o chamado código binário. É claro, galera, que a gente não ficou para trás, né? A gente não ficou desse jeito, né? Então, basicamente, eram sistemas que guardavam informações dentro de plataformas abertas e fechadas. Então, a gente tinha fios que conectavam, que onde passava energia tinha uma leitura, quando não passava energia, código aberto, tinha outra leitura, tinha uma outra interpretação. Tá? O que aconteceu? Tá? A gente foi reduzindo o tamanho desses fios, o tamanho dessas estruturas, o tamanho dessas formas, até a gente ter uma estrutura chamada sim, o termo foi esse, microcomputador pessoal lá nos anos 80. E assim eles começaram a se tornar populares. Tá? É claro que eles eram muito caros. Tá bom? Hoje, a gente não tem microcomputadores, né? O microcomputador era aqueles computador de tubozão, tá? Bota lá, microcomputador do Macintosh, né? Do Steve Jobs, tá? Um trambolho gigantesco, tá? Não era nada pequeno, era enorme, você tinha que ficar com ele parado em casa, tá? O que aconteceu com hoje, tá? Hoje, a gente não tem um microcomputador no celular, no computador, a gente tem no celular. O celular de vocês, galera, é um microcomputador, tá? Hoje em dia, relógio é inteligente, a TV é inteligente, certo? Então, eu precisei que esse equipamento gigantesco, que ocupava uma sala inteira, coubesse no celular. E digo mais, que ele fosse mais potente do que aquele equipamento do ENIAC. O ENIAC, galera, salvo engano, ele guardava mais ou menos 5 megabits, tá, de informação. Hoje, um nanoprocessador que vocês estão observando aí na imagem ao lado, ele é muito mais potente. Ele consegue guardar aí em torno aí, a memória interna o processador até que é diferente, tá? O processador ele tem uma memória RAM, né, volátil aí, mas com as memórias RAMs vão variar aí 64 GB, tá? E claro, somando a memória interna, né, desse microcomputador, seja SATA ou, não sei, SSD, a gente pode chegar aí a 1 TB, 2 TB de memória. Então, mudou de forma gigantesca, né? Hoje, um celular, por mais que o celular aí esteja xoxo, capenga, né? Nossa, professor, meu celular aqui não presta não, professor, para nada. Ele está muito melhor do que o ENIAC. Até porque ele faz muito mais coisa, ele vai assistir vídeo, ele joga, ele navega pela internet. O ENIAC ele não conseguia fazer tantos processamentos. Ele era arquivamento de dados puros, né? Era palavras e letras e números, pronto.
tá? Hoje teu celular roda vídeo, tá? Então ele processa muito mais coisas na prática. E a gente consegue fazer isso em uma estrutura muito menor. Na prática, basicamente é isso, tá? O que está acontecendo? Eu tenho um sistema que vai ligar o que esses sistemas abertos e fechados. O código binário se mantém. Só que eu não preciso fazer isso em um volume muito maior. Tem vantagens isso? Tem vantagens. Olha, vamos acompanhar aqui as vantagens dentro desse grupo aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, uma arquitetura com menos nanômetros também significa mais desempenho para o chip, mais economia de energia, já que a distância entre os elétrons trocados fica mais curta e também a resistência é menor no processo. Galera, eu tenho fios que estão descarregando energia, uma hora no sistema aberto e uma hora no sistema fechado. Eu estou passando em fios menores ou em espaços menores, eu estou pensando em gastar menos energia. Economiza bateria, economiza energia, tá, desses processos. Olha só essa palavrinha, resistência, tá? Essa palavra chamada resistência também tem a ver um pouquinho, lembra lá da física, tá? Aquecimento, tá? O celular de vocês aquece, não aquece? Pois bem, ele aquece principalmente quando a gente está processando muita informação. Quem gosta de jogar videogame no celular sabe, né? Nessa hora que o celular esquenta, tá? Então, quando a gente carrega um vídeo mais pesado, quando a gente carrega um programa que exige mais daquele processador, tá? Então, normalmente ele esquenta, porque a energia naquele processo está aumentando. Hoje em dia, o que a gente está desenvolvendo? Cada vez mais modificando esse processador para mesmo utilizando grandes softwares, grandes jogos, a gente não precisa esquentar tanto bem aquela máquina. É claro que máquinas que esquentam muito, né, o desempenho dela vai cair em algum momento, porque a gente está falando de qualidade de material final, tá bom? Mas a grande ideia é essa, eu vou gastar menos matéria bruta, matéria-prima, para poder gerar o mesmo equipamento, tá? Então, é mais ecológico, é mais sustentável, tá? Economiza energia, então também acaba ajudando nesse processo aí de gestão, tá? E acaba tornando o equipamento muito mais eficiente. Se aquece menos, por exemplo, a gente também pode estar pensando no equipamento muito mais eficiente, mais fácil de transportar. Eu posso botar num pulso, por exemplo, o relógio hoje em dia é um smartwatch, o computador que está ficando cada vez mais fino também. São processos que facilitam muito as ideias, né, da utilização no mercado. Além disso, os transitores estão cada vez menores e mais sustentáveis, sendo possível colocar mais unidades deles em um espaço a cada mudança de geração. Outro exemplo de nanotecnologia aplicada no dia a dia de hoje está nas películas, tá? Aí eu preciso resgatar com vocês algumas explicações, tá, sobre tipos de materiais, tá? Enquanto aqui a gente tinha uma necessidade de materiais com ligas metálicas, tá, nos processadores, por exemplo. Por quê, professor? Porque eram processadores que utilizavam... Hoje em dia até que a gente não faz mais utilização apenas de metálicas, tá? Então, quando a gente tinha esses fios aqui, basicamente a gente aplicava muitas ligas metálicas, né? Fios de cobre, por exemplo. Hoje a gente faz muita utilização de compositrons, tá? O que é um compositrons? É uma mistura, tá, de materiais diferentes, entre eles materiais cerâmicos e polímeros, metálicos, polímeros e metálicos ou cerâmicos e metálicos, mas em geral metálicos e polímeros, né? Então, o que é um polímero? É aquele composto químico múltiplo, tá? Como se fosse um plástico, por exemplo, tá? Então, eles apostam muito nessa ideia lá na nanoestrutura para fazer com que esse metal ele fique mais leve, ele fique menor, ele fique mais flexível, enfim, tá? Dando mais tenacidade para aquele material. Outra ideia aqui, galera, sobre a modificação dos polímeros, entram aí, por exemplo, nas películas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo,
Exemplos de nanotecnologia, como controle de luminosidade e calor, tá? Consiste em películas de revestimento de altamente resistentes aplicadas em vidros, tá? O vidro, galera, ele é um material cerâmico, tá? Então, vidro, para quem não está lembrando, é um tipo de material, tá? Material cerâmico. E essas películas, elas são material, em geral, polímero, tá? Que em grande parte que condensa, né, ou impede, ou absorve parte desses raios solares. Auxiliam no conforto térmico, eficiência energética, através da redução de consumo de energia elétrica. Então, ela permite a luminosidade, mas ela filtra parte dessa radiação solar, diminuindo o calor. Tá? Então, é aquela coisa, né? Vai ser resistente ou vai absorver, mas vai impedir que os raios solares passem, mas não todos, vai permitir a luminosidade. Galera, um exemplo interessante também dessas películas, tá? São nos tipos de polímeros que podem acontecer, tá? Então, a gente vai ter aqueles polímeros que conseguem perceber quando tem luz, tá? Então, eles vão modificar o seu índice, tá, de absorção na presença da luz. Então, tá de noite, por exemplo, você vê um vidro transparente, mas tá durante o sol ele fica opaco. Outra ideia também é quando esse polímero ele tem uma conexão direta com elementos metálicos ou de elementos magnéticos, tá? Aí a gente tem, por exemplo, quando o sistema está aberto, você consegue ver o vidro translúcido, né, transparente, tá? E aí quando você fecha a porta, né, ou basculante, o vidro ele fica opaco, né? Ele fica opaco, né? A gente não consegue ver através daquele vidro, tá? Então, como é que isso funciona, tá, professor? Então, basicamente, essas películas, tá, eles recebem nanopartículas. Essas nanopartículas provavelmente têm aí teores magnéticos, tá, metálicos. E aí, quando o sistema está aberto, funciona quase como se ela fosse um ímã, tá? Quando o sistema está aberto, essas nanopartículas estão com uma posição, quando o sistema está fechado, elas mudam de posição, tá? E aí, quando a porta está aberta, você vê ela translúcida. Quando você fecha a porta, ela fica opaca. Para que isso é bom, professor? Por exemplo, sala de reunião, tá? Tem muitas salas de reunião hoje em dia que coloca aí toda a porta, parede, tudo de vidro, tá? Então, você consegue ver tudo que está acontecendo. Você fechou a porta, ficou opaco. Então, você dá privacidade para quem está dentro. Dentro do banheiro, por exemplo, no box, no basculante, tá? Você pode aplicar isso, tá? Então, você tem o conforto de estar bem iluminado durante o tempo, mas, ao mesmo tempo, seguro, tá? E tendo privacidade no momento mais íntimo, né? Que é o banheiro, né? Fazendo lá o número 2, por exemplo, né? Complicado. Outra nanotecnologia que está no dia a dia da gente, talvez não de todo mundo, porque ela é mais nova, são os LEDs, tá? Então, LED, tá? Já é uma grande modificação dos tipos de lâmpada, tá? Proporcionou para a gente lâmpadas cada vez menores. Eles estão nos nossos celulares. O celular de você tem LED, provavelmente. Agora, o OLED, não. O OLED é uma tecnologia um pouquinho mais nova. Alguns televisores, alguns celulares têm, ele é um pouquinho mais caro. Por quê? Porque ele é um novo, né? Então é patenteado e tal. Só que tem várias vantagens nele. Primeira vantagem, o que é? Ele permite com que o LED consiga ser ainda muito menor. Vocês aprenderam, tá, com a gente lá no começo do curso que uma luz é uma perturbação que se propaga, né? Ela é uma onda. E como onda, ela se comporta desse jeito. Ela é uma perturbação que se propaga. Aí, o que acontece com ela? Quando ela se propaga, ela parte de um ponto de perturbação. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, point source, né? É o ponto onde a luz surge, certo? Aí ela vai passar por uma estrutura metálica. Essa estrutura metálica aqui, ó, metal. Essa estrutura, ela leva a energia para que gere a luz.
tá? E a gente vai passar por uma estrutura, e pode ser uma estrutura cerâmica como o vidro, ok? Normalmente os vidros, elas têm o que? Índice de refração. O índice de refração, ele modifica, ele vai fazer, a palavra, vai refratar, e ela pode dissipar os diversos comprimentos de onda. Então, você está observando que point source é o ponto de origem da luz, e para onde é que vai essa luz? Ela se dispersa em toda essa trajetória desse caminho, tá? Então, a luz ela não fica restrita a um ponto, ela fica em vários pontos, porque ela se dissipa, tá? Hoje, com o OLED, que é essa imagem amarelinho, por exemplo, o que aconteceu? Essa região onde há a dissipação, ela se tornou um pouco mais fina, um pouco mais estreita, permitindo até mesmo que as telas fiquem mais flexíveis. Sim, temos telas flexíveis hoje no mercado por conta desse tal de OLED, tá? Mas principalmente por conta do índice de refração, o cuidado, tá? Do índice de refração desse material, que não é mais um mero vidro, tá? Isso permite, por exemplo, que quem está fazendo esse propósito aí, eu não tenha tanta dispersão da luz. Então, a luz ela se concentra no único ponto de origem, certo? Então, em vez de eu ter 1, 2, 3, 4 pontos aqui de acesso, eu tenho um único ponto. Como é que a gente vê isso na prática? Essa imagem aqui. Imagina, essas duas imagens aqui, ó, imagem da esquerda é uma televisão, imagem da direita é outra televisão. O que elas estão mostrando? A mesma coisa. São várias estrelinhas brilhando. O que eu estou vendo na imagem da esquerda? Um monte de pontinho branco e uma imagem meio esbranquiçada, né? Meio acinzentada. Por quê? Porque cada pontinho representa os LEDs sendo iluminados. Mas como eu disse para vocês, a luz se dissipa no LED. Por isso a gente vê aquele acinzentado. No OLED, essa luz não vai se dissipar, ou pelo menos não se dissipa tanto assim. E o que a gente vai enxergando? Pontinho a pontinho. Na prática, galera, como é que eles vão vender isso para a gente? Eles vão falar assim, o preto é verdadeiramente preto, tá? Por que ele está falando isso? Porque, em geral, o preto a gente vê acinzentado por conta da dispersão da luz, tá? A gente nunca vê o preto nos nossos celulares, tá? Hoje em dia a gente tem, sim, galera, uma popularização desse tipo de tela. É uma tela mais cara, tá? Então, são celulares que vão custar um pouquinho mais, tá? Alguns milhares a mais. Mas é uma tecnologia relativamente popular. E ela permite, galera, que as televisões sejam cada vez mais finas. Então, você vai no mercado hoje, você vê uma televisão tão fina que você tem até medo de triscar naquele negócio, tão fino que é. E permitiu hoje, tão fino que seja, permitiu hoje que a gente tenha telas flexíveis, tá? Tem duas marcas de celulares que transformam, né? São telas flip, dobráveis, né? É o caso do celular da Samsung, e tem o outro celular que é o celular da Xiaomi, se salvo engano, tá? Então, eles apostam também nisso. Tem outras telas que eles só apostam no OLED, mas eles não integram aí a ideia também Eles não integram a ideia da flexibilidade. Exemplos de nanotecnologia. Na arquitetura, as superfícies de quartzo também foram transformadas pelas pequenas partículas. Piauí, por exemplo, ele tem uma área de extração de quartzo também, interessante. A tecnologia modificou as propriedades moleculares dos materiais inteligentes, dando origem a uma alteração na tensão superficial e, assim, eliminando a microporosidade causada pelo processo de polimento e impedindo qualquer penetração de líquidos, tá? Então, quartzo é um material que é muito explorado como minério, tá? Que pode ser utilizado para pisos, para porcelanatos, por exemplo, tá?
mas que ele é muito poroso. E como ele é muito poroso, ele acaba retendo e absorvendo muitos possíveis líquidos, tá? Então, em casa, né, está tomando refrigerante, café, suco, né? Podendo deixar esse produto, esse chão, além de remover, de limpar, ser difícil, pode ficar até manchado, tá? Então, hoje é uma possibilidade, permite aí na arquitetura também, tá? De tornar um material muito mais fácil de limpar, muito mais interessante de limpar, além da sua beleza natural que o quartzo se mantém, tá bom? Então, é uma outra ideia interessante que pode ser utilizado na arquitetura. A película é um dos primeiros exemplos, o polimento, tá? Das nanopartículas que vão preencher esses microespaços também é outra ideia interessante, tá bom? Galera, acho que é isso, tá? Só para a gente fechar aqui, ó, um bom exemplo lúdico do dia a dia. Vocês já assistiram, tá? O Homem-Aranha? Comenta aí para mim, quero saber. Pensa aí, reflete aí, tá? Eu gosto de trazer essas ideias, esses exemplos mais lúdicos pra gente, tá? Quem gosta aí dos super-heróis da Marvel, tá? E acompanha os filmes, lê os quadrinhos, tá? Nos filmes, a gente é apresentado ao Tony Stark, né? O Homem de Ferro, e ele cria uma armadura com nanotecnologia. Spoiler, tá? Ele morre, tá bom? E a sua armadura vai pro Homem-Aranha. O último Homem-Aranha que foi lançado, o filme desse ano já, ele mostra ele utilizando essa nanoarmadura. Essa armadura ela é feita de milhares de nanomarcas, ó. A armadura do Homem de Ferro ela é feita de milhares de maquinazinhas com capacidade de se mudar. E aí a armadura do Homem-Aranha também tem essa mesma lógica, essa mesma função, ela vai se modificando. Claro, aqui é ficção científica, mas não deixa da gente poder sonhar e pensar. Será que a gente vai poder criar uma tecnologia microscópica ou nanoscópica a ponto de se modificar, de criar outras ideias? Eu mostrei para vocês que a gente tem possibilidades, por exemplo, com películas, né? A gente muda o formato delas, né? O índice de refração delas, dependendo da sua conexão. Será que a gente vai chegar a esse ponto de transformar material, né? De fazer com que macroscopicamente mude o formato, não só a cor e a transparência? Bom, por enquanto é ficção científica, mas quem sabe no futuro a gente pode pensar. Galera, o nosso tempo está estourado, mas vai ficar umas questõezinhas para vocês responderem, refletirem referente ao que a gente conversou na aula de hoje, e o gabarito fica no final do slide, tá bom? Quero agradecer a atenção, na próxima semana tem mais. Tchau, tchau!